uma quinta-feira normal por aqui. Só que já com aquela pressãozinha que vai crescendo nessa época do ano. Mesmo a gente conquistando um monte de coisas durante o ano, e acredite em mim, você conquistou, só que não lembra, quando a gente vai se aproximando do fim do ano, entra nessa neura de tempo a ser recuperado, ou melhor, aproveitado. Depois da minha rotina matinal na academia, fui trabalhar de um café que eu gosto bastante. Não porque eles têm uma infinidade de coisas gostosas. Juro que não. Mas porque serve um dos melhores cafés de Toronto e é bem claro e arejado, o que parece que me inspira a escrever melhor. É normal em um ambiente assim a nossa mente ficar criativa e também nos levar para certos pensamentos, como por exemplo, o que eu vou fazer da minha vida no próximo ano? E no vlog de hoje eu vou lhe ajudar a responder a essa pergunta. Bom, cheguei agora, quase na hora de preparar o almoço e tal, ainda vou fazer mais umas coisinhas, mas, gente... 2022 tá quase... Parece que foi ontem. Acho que esse deve ser um dos últimos vlogs de 2022. E eu sei que chega nessa época do ano, a gente fica já pensando no próximo ano, fazendo planos e tal. Então achei que seria uma boa ideia no vlog de hoje eu dar as minhas dicas pra gente planejar 2023 e fazer de 2023 o nosso ano. Sim, vai ser o nosso ano. Tem que ser. E a primeira coisa que eu vou falar sobre isso, na verdade, é sobre não planejar o ano. Não vai embora, fica aí que eu vou explicar direitinho, não é loucura não. É que assim, a gente tem muito costume de planejar os anos novos, né? Quando vem o ano novo, a gente começa a pensar. Quando vem o final do ano, a gente sente toda uma pressão em cima da gente por tudo que a gente fez e principalmente o que não fez no ano que passou, e a gente joga toda essa pressão pro próximo ano. Então a gente promete que no ano seguinte a gente vai emagrecer, a gente vai ficar mais saudável, a gente vai ganhar mais dinheiro, a gente vai aprender isso, vai aprender aquilo e blá blá blá. E aí vem o início do ano, os primeiros dias de janeiro são... A gente tá super focado e parece que já lá pra metade de janeiro... Aliás, uma vez eu vi uma pesquisa que falava que a maioria das pessoas, elas desistem das resoluções de ano novo antes de terminar janeiro. Quando fevereiro chega, as pessoas já não estão mais nem aí para as resoluções de ano novo delas. Então, por isso que a minha primeira dica é você não fazer uma resolução de ano novo, você ter um objetivo para o ano de 2023 completo. Mas você mudar um certo hábito na sua vida de começar a viver mês a mês, planejar mês a mês. E eu chamo isso nem de planejar mês a mês, porque não é bem um planejamento, mas é um recomeço mês a mês. Eu vou explicar bem. A gente tem uma ideia do que a gente quer ser, e isso não tem a ver só com a virada do ano. Eu sei que muita gente que acompanha os meus vlogs, como eu falo de vida saudável, provavelmente você quer ter uma vida mais saudável, você quer ser mais saudável e tal. Esse é o seu objetivo. Então vamos tomar isso como exemplo. Você já sabe o que você quer. E aí você coloca como meta que no próximo ano você é saudável. E o que isso significa? Significa várias coisas. Significa, primeiro, uma mudança de mentalidade, uma mudança de você começar a se enxergar como uma pessoa saudável, ter uma identidade saudável para você tomar decisões mais saudáveis e tal. E vários hábitos que você tem que adquirir para você se considerar uma pessoa saudável. Então, se você chega no primeiro dia do ano e fala que você vai fazer 1001 coisas naquele ano, não dá certo. Então, uma coisa que eu proponho é daqui para frente você não pensar em cada virada de ano como uma virada na sua vida, um novo ciclo, mas pensar mensalmente. Então o ideal é a gente, no início do mês, ou melhor, no final de cada mês, a gente repensar aquele mês e aí planejar o que a gente vai fazer naquele mês. Porque, seguindo o exemplo do ter uma vida mais saudável, a gente já sabe, é o nosso objetivo. Mas o que a gente pode fazer naquele mês para a gente caminhar em direção ao nosso objetivo? Porque
pensar o ano é muito grande, é muita pressão, é muita coisa. Então, se a gente pensa mês a mês e a gente pensa uma coisa pra gente fazer naquele mês, algum hábito pra gente mudar naquele mês, alguma coisa pra gente aprender naquele mês, fica muito mais fácil. Então, essa é a minha primeira dica. Esquece resolução de ano novo. Aliás, não vamos pensar nem em resolução de mês novo. Vamos estar mais centrados na nossa vida, no nosso dia a dia, mês a mês, e a cada mês a gente vai analisar como é que a gente está indo, o que a gente pode melhorar, o que a gente tem que deixar de lado e ir melhorando a cada mês. Então, no vlog de hoje eu vou te dar algumas dicas para você seguir esse fluxo mês a mês, mas agora eu vou fazer comida, porque eu tô com fome, e eu vou comer, que eu também tenho que trabalhar e tal, mas eu vou contando para vocês durante o dia. E se uma das suas metas para o próximo ano é comer mais saudável, eu vou lhe dar uma dica muito simples, mas a mais eficaz de todas. Conecte-se com sua alimentação. E o que isso significa? Significa, primeiro, preparar nossas refeições em vez de entregar nossa saúde nas mãos de desconhecidos. Não é um simples detalhe. Preparar sua comida é muito mais efetivo que ficar contando calorias ou lidando com tentações. Diminuir o consumo de processados já melhora consideravelmente a qualidade da nossa alimentação e aí não precisamos ficar neuróticos com detalhes. Bom, e agora já que eu vou continuar com as minhas dicas, na verdade eu quero mudar um outro conceito também. Eu falei pra gente não pensar em ano, a gente pensar em mês, essa foi a primeira, digamos, mudança de conceito. E agora tem uma segunda mudança, que é uma mudança que a gente tem que fazer mental. É que normalmente quando a gente está planejando o que a gente quer, quando a gente está planejando, sei lá, quando a gente coloca nossos objetivos, nossas metas e a gente quer chegar a algum lugar, a gente pensa muito no futuro. E hoje, na verdade, eu vou te incentivar a não olhar para o futuro, mas olhar para o passado. Parece estranho, mas calma que eu vou explicar direitinho. Porque assim, a gente fica pensando, eu quero chegar a tal eu quero conquistar tal coisa. E aí você fica pensando em tudo que você precisa fazer para conquistar aquela coisa, o que é válido, principalmente quando a gente está no início dessa jornada e tal. Mas durante esse meio, e já que a gente está falando de ficar pensando mês a mês, é muito bom a gente ir vendo o nosso progresso e sempre analisar o nosso progresso. Sempre, 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 sempre. Então a segunda proposta que eu vou te fazer é todo final de mês você sentar e analisar o seu progresso. Como é que você está indo para essa meta? Já que a gente vai começar 2023 agora, já que a gente vai começar um novo ano, essa primeira vez você pode até fazer do ano todo. Do ano de 2022, você pode fazer esse exercício para o ano de 2022 inteiro. Mas o ideal é sempre fazer relativo ao último mês. Então, o que eu gosto de fazer no final do mês é sentar e responder algumas perguntas para mim mesma. A primeira pergunta é: o que eu fiz que foi positivo para minha vida? Positivo no sentido que me ajuda a caminhar em direção às metas e aos objetivos que eu tenho. Porque é impressionante como a gente adora analisar o que deu errado. Aliás, gente, o Brasil acabou de sair da Copa. Vocês vão entender muito bem esse exemplo. A gente fica passando na nossa cabeça todo aquele lance do contra-ataque da Croácia, o que tinha que ser feito, o que não foi feito e tal. A gente faz isso o tempo todo na nossa vida. Toda vez que algo não dá certo, a gente fica pensando e repensando o que a gente poderia ter feito para que aquilo saísse diferente. Só que a gente tem que pensar isso também com as coisas positivas. Tudo que deu certo no seu mês, por que não pensar por que deu certo? Por exemplo, se você achar que esse mês eu fui super disciplinada, eu fui para academia praticamente todos os dias e tal, para e pensa, por que esse mês você foi mais disciplinada que no mês anterior? Foi uma questão de estado de espírito? Pode ser. Foi uma questão de que você mudou alguma coisa na sua rotina que te ajudou? Foi alimentação? O que você começou a comer esse mês que você não comia no mês passado? Você bebeu mais água? A resposta pode te surpreender. Então, assim, pega tudo que deu certo e analisa por que deu certo. Porque quando você sabe o que deu certo e por que deu certo, você pode potencializar para continuar dando certo, não só para você potencializar aquela coisa, como outras coisas. Você vai descobrir muito sobre você. Se você perceber que, na verdade, você foi mais disciplinada simplesmente porque você mudou os seus horários,
Talvez você descubra que você é uma pessoa que rende mais entre 10 e 11 da manhã ou 3 e 4 da tarde. Ou seja, você vai se descobrir muito. E quando você tiver um outro desafio que não tem nada a ver com isso, mas que você precisa focar, você vai saber que aquele horário é bom para você. Então, se perguntar o que deu certo e por que deu certo é a primeira coisa. E a segunda coisa que a gente mais gosta de fazer é pensar no que deu errado. E aí você também vai pensar tudo aquilo que te afastou da sua meta. Por exemplo, eu não comi direito, a minha alimentação não foi muito regrada esse mês. Por que não foi? Então vamos analisar. É porque eu não tive tempo de cozinhar? É porque eu caí em tentações? É porque eu tive muitos eventos sociais que eu fui e acabei não tendo controle sobre a minha alimentação? Enfim, o que deu errado? O que você não gostou tanto? E por quê? Porque aí é meio óbvio, né? Se a gente consegue entender por que deu errado, a gente pode se preparar para no futuro evitar que dê errado, ou seja, no próximo mês. E aí você começa a entender por que é bom a gente pensar mês a mês e não ano a ano. Porque chega no final de janeiro, a gente faz essas perguntas, a gente já entende o nosso progresso, se lá em dezembro, lá na frente, a gente vai estar chegando onde a gente quer chegar e a gente já pode ir ajustando. Então a gente já pode ver o que está dando certo, o que não está dando tão certo e ir ajustando já em fevereiro, março, abril e aí sim lá em dezembro isso vai fazer toda a diferença. Bom, eu já falei para você pensar mês a mês em vez de ano a ano e eu falei para você para a gente olhar para trás. E agora eu vou falar para você como olhar para frente de uma forma mais proativa. Ou seja, como a gente realmente pensar quais passos a gente pode dar em direção à nossa meta. Então, a próxima coisa que eu vou propor você a fazer, agora que você já anotou tudo que deu certo, tudo que não deu certo no mês passado, é você pensar uma coisa que você pode fazer nesse mês, que você pode se propor a mudar nesse mês, que vai te ajudar a alcançar aquela meta. Isso pode ser aprender uma habilidade nova, isso pode ser mudar um hábito, ou seja, adquirir um bom hábito ou se livrar de um hábito ruim, mas enfim, algum passo que você tem que dar, apenas um passo que você tem que dar naquele mês em direção à sua meta. Seguindo o exemplo da vida saudável, vamos supor que você queira adquirir um hábito saudável, por exemplo, de ir para academia todos os dias, e você não consegue. Então você vai se propor a esse mês, a única coisa que você vai mudar, todo o seu objetivo, todo o seu foco, vai ser adquirir esse hábito. E uma vez que você decide qual é o seu objetivo, você pensa como é que você vai alcançá-lo, como é que você vai chegar lá. Por exemplo, se o seu objetivo é adquirir um novo hábito, pense em livros que você pode ler sobre mudança de hábitos. Então você vai pesquisar livros que te ajudam a mudar esse hábito. Você vai pesquisar vídeos na internet, no YouTube, que te ajudam a adquirir um novo hábito. Você vai procurar dicas de pessoas. Lista, é super importante você escrever isso também. Não só ficar, eu vou fazer isso. Não, anota uma lista das coisas que você vai fazer para você conseguir aquele objetivo. Por exemplo, você tem uma amiga que é super disciplinada e você quer criar esse hábito de ser disciplinada, de ir para academia, liga para ela, pede umas dicas, pergunta para ela, anota, vou ligar para fulano e vou perguntar para ela. E faz, né? Também não é só anotar. Aí você faz e você aprende. E dá para você adaptar isso para várias coisas. Vamos supor que um dos seus objetivos seja você até o final do ano melhorar na sua carreira, você conseguir um novo emprego. Cada mês, por exemplo, você pode ter como objetivo adquirir uma nova habilidade que você vai precisar para aquele emprego que você quer. E aí você tem que aprender um tópico novo, e aí cada mês você coloca, sei lá, um tópico novo que você vai aprender, e você lista os livros que você tem que ler para você aprender aquilo, você lista cursos que você pode fazer para aprender aquilo, enfim, quais os passos que você vai fazer naquele mês para você chegar naquele objetivo. E como eu falei, tem que ser só uma coisa, foca totalmente naquilo, no próximo mês você pensa diferente. E aí, claro, quando chegar no final do mês, você vai fazer aquilo que eu falei, que você vai anotar tudo que deu certo, tudo que não deu tão certo e analisar como potencializar o que deu certo, como minimizar o que deu errado. E aí, cada mês você vai uma coisa a mais, e adivinha o que vai acontecer em dezembro? Você vai ter
pelo menos conseguido 12 coisas novas. Sejam 12 novas habilidades que você não tinha, seja 12 hábitos novos que você queria ter, ou se livrou de 12 hábitos, enfim, serão 12 coisas diferentes na sua vida. E olha, muitas vezes pra gente alcançar um objetivo, a gente precisa, sei lá, de 5, 6 coisas. Então você tá vendo assim como é muito mais poderoso a gente pensar mês a mês, de pouquinho em pouquinho, do que a gente tentar mudar tudo. Não tem como a gente acordar amanhã e ser uma pessoa completamente diferente. Aliás, já que a gente tá falando isso de adquirir todo mês uma habilidade nova ou incorporar alguma coisa na nossa rotina, vou aproveitar e falar para você que ainda não é parte do Leve Club que essa é uma boa desculpa para você entrar. Porque se você não conhece, o Leve Club é o meu clube exclusivo que você assina e tem acesso a conteúdo exclusivo feito por mim, conteúdo interessantíssimo sobre vários assuntos que te ajudam a ter uma vida mais saudável. Lá você encontra tanto o programa de exercícios, de meditação, você encontra receitas, enfim, você encontra tudo que você precisa. E eu lembrei que já que a gente está falando isso de planejamento mensal e cada mês aprender uma coisa nova, lá eu faço workshops mensais com assuntos interessantes para você ter uma vida mais saudável. Então, cada mês tem um assunto interessante que a gente se reúne ao vivo, é o workshop ao vivo, e você aprende várias estratégias, vários hábitos novos, ou então novas habilidades que você pode colocar em prática imediatamente na sua vida e ter resultado. Que, aliás, isso é que eu acho mais legal do workshop, é que eu sempre tento trazer da forma mais prática possível. Então, durante os workshops, a gente já faz um exercício que você já, no dia seguinte, você já coloca em prática e já vê a transformação no seu dia. Então, se você ainda não é parte do Leve Club, tem sempre o link aqui embaixo na descrição dos vídeos, ou então você vai em leve.club e se inscreve, e aí você passa a ter acesso a todo esse conteúdo, inclusive os workshops passados, que eles ficam gravados lá na biblioteca. Minha refeição preferida é mesmo jantar. Essa é a hora em que dá para fazer pratos um pouco mais elaborados enquanto desaceleramos do nosso dia. Aliás, eu compartilho minhas receitas dos jantares lá no Leve Club, meu clube VIP com conteúdo exclusivo para assinantes. Você pode acessá-lo em leve.club ou no link da descrição do vídeo.